Então vamos só aqui aproveitar para recapitular o que é que foi falado na primeira parte. Nós na primeira parte falámos de alguns métodos mais conhecidos. Nesta segunda parte vamos falar de alguns métodos menos conhecidos. Começámos por abordar a hipertrofia normal que toda a gente conhece de todo lado. 8 a 12 repetições, 3 a 5 séries por exercício. E falámos porque é que isto é uma boa iniciação à hipertrofia. Depois fomos às pirâmides. Após isso falámos sobre séries compostas, super séries, drop sets, rest pause e super slow. Isto foi o que foi falado na primeira parte. Vamos já diretamente para a segunda parte. A introdução já foi feita toda na primeira parte. E vamos começar por falar de repetições forçadas. Diz-nos o que é, como é que se aplica. Então vamos lá. Hoje, hoje, hoje vamos ter aqui muita coisinha para falar. Antes de mais, boa noite a toda a gente que está aí e vão falando connosco e vão interagindo connosco, porque é bom e às vezes se tiverem perguntas ou coisas a acrescentar que a gente não se lembre de tudo, porque hoje vamos falar assim de métodos um bocadinho mais avançados, portanto também é bom que isso aconteça. Então, repetições forçadas. O que é que acontece? Normalmente, numa repetição forçada, antes de existir uma repetição forçada, existe um movimento normal até uma falha muscular. Ou seja, a repetição forçada começa a acontecer quando nós nos começamos a aproximar da falha concêntrica. E em que, neste caso, no método de repetição forçada, nós necessitamos de ter um parceiro de treino ou alguém que nos acompanhe para podermos efetuar, em que em determinada parte do movimento essa pessoa nos ajuda a nós podermos terminar o movimento com alguma ajuda, sejam mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis repetições. Okay? Normalmente, seis já estamos aqui a exagerar um bocadinho, porque repetições forçadas temos capacidade, se calhar, para fazer três ou quatro. Mas o principal erro que eu acho que acontece nas repetições forçadas, muitas vezes não vem por parte de quem está propriamente a fazer o exercício, muitas vezes vem por parte de quem está a ajudar nas repetições forçadas. Não sei se concordas comigo. Concordo plenamente, porque depois deixa de ser uma repetição forçada para ser uma repetição feita pelo colega. Exatamente. A E questão que eu te aí, meto aqui nas repetições forçadas é: achas que isto é um método bom para hipertrofia estilo culturista ou hipertrofia atleta desportivo? Porque se estamos a falar aqui de repetições forçadas, provavelmente isto vai comprometer a nossa recuperação. certo, sim, sim, sem dúvida. Ia falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Porquê? Porque depois da repetição forçada também envolve uma parte excêntrica. E aí já temos um desgaste ainda muito maior. Mas quanto à repetição forçada e quanto àquilo que nós estávamos a falar, efetivamente, o maior erro acaba por ser sempre da pessoa que está a ajudar. Porquê? Porque quando eu estou a tentar fazer uma repetição forçada, a pessoa que me está a ajudar normalmente ajuda demais. E o objetivo não é eu estar a ajudar alguém a fazer uma repetição forçada. Vamos dar um exemplo. Num supino, e estar praticamente eu a fazer uma remada, né? Na fase em que ele devia estar a trabalhar, e ele não estar a fazer tanta força quanto devia. Portanto, uma repetição forçada é para deixar a pessoa fazer o movimento, e às vezes não precisamos de muito, às vezes chega a um ponto, vamos imaginar um bicep curl, em que ele a faz bem no arranque, mas chega a meio e já começa a não conseguir subir. Às vezes nós basta darmos ali um empurrãozinho e largarmos logo, e a pessoa consegue terminar o movimento e voltar a descer e voltar a executar o movimento. Claro que, à medida que vamos executando posições forçadas, vamos ter de aumentar ligeiramente a ajuda, mas isso é quase como nós estarmos a falar de treino com resistência manual, vai sempre um bocadinho da sensibilidade de quem está a trabalhar connosco. Não sei se concordas comigo, mas acho que sim, neste Sim, caso. sim. E para o pessoal ter aqui um bocado de uma noção, as repetições forçadas, nós já as fazemos muitas vezes quando estamos a trabalhar em máquinas. Quando estamos a fazer treinos em máquinas, muitas vezes acabamos por aldrabar ali um bocadinho e fazer uma repetição ou duas extra
que se fosse um exercício manual sem máquinas não conseguiríamos fazer. Por isso não estamos aqui a acrescentar nada de extraordinário que as pessoas já não façam, por norma, nas máquinas. Aqui a diferença é que estamos nos exercícios livres e teremos que ter sempre um colega para nos auxiliar. A questão que eu te meto é, nós estamos nas repetições forçadas. Nós vimos que na hipertrofia convencional nós conseguimos fazer 3 treinos de hipertrofia por semana para o mesmo músculo. Certo. Achas que nas repetições forçadas consegues na mesma manter 3 treinos por semana para o mesmo músculo? Se estivermos a falar, por exemplo, só de aquelas repetições forçadas que o pessoal normalmente faz, fazer 1 ou 2 repetições ou o que for, não sei até que ponto é que terá um impacto negativo na recuperação, dependendo do nível do atleta e se for natural ou não. Mas se utilizar um método completo das repetições forçadas, que já está ligado com o próximo método que vamos falar, que é com a parte excêntrica, aí é impossível. Não vai poder realizar outro treino nessa semana. Aliás, eu só queria falar isto quando falássemos da parte excêntrica, mas está mais que provado que o trabalho excêntrico e a sobrecarga excêntrica pode causar danos, entre aspas, na nossa capacidade de força até 5 semanas. Pode ter efeitos negativos até 5 semanas na nossa capacidade de trabalho de força. Ou seja, não é muito positivo, okay? Para quem está a procurar ter uma sobrecarga progressiva, para quem está a procurar, não é extremamente benéfico. Não é extremamente benéfico, porque a recuperação é horrível. Eu gosto sempre de salvaguardar aqui, nós já vamos ao método excêntrico negativo, que é o próximo, a diferença entre os dois, já nos vai explicar isso e vamos aproveitar esta ponte para irmos para lá. Eu gosto sempre de salvaguardar isto. Vejo muita malta aí a trabalhar com atletas que treinam 4, 5 vezes pelo menos por semana uma modalidade e a usar e abusar do treino excêntrico com eles, recepções ao solo, quedas cada vez mais altas, com cargas em cima, etc. Mas depois esperam que eles tenham rendimento no fim de semana. Exatamente. Por exemplo, um exemplo disso. Nós às vezes, se calhar, esses métodos para quem for atleta de modalidades desportivas, que não seja culturismo, provavelmente são métodos a utilizar só no pós-época ou na pré-época. Durante a época é difícil porque é como tu estavas a falar, vai provocar uma quebra de rendimento brutal. Isso não é benéfico para ninguém, não é? Mas é estranho nós vermos isso a ser aplicado no dia a dia e em malta que trabalha com desportos coletivos e etc. E ficamos assim um bocadinho na dúvida, um bocadinho pé atrás do porquê disso estar a acontecer. E se tu reparares, e isso já íamos entrar aqui noutra discussão, mas existe uma diferença brutal em termos de preparação física para desportos coletivos. Por exemplo, aqui em Portugal e em grande parte dos sítios da Europa e, por exemplo, nos Estados Unidos. Tu vais a um futebol americano, tu vais só precisa um basquete ou uma coisa qualquer e o trabalho de condição física é completamente diferente. Basta ver o pessoal do beisebol que supostamente não corre metade do que corre um jogador de futebol e o trabalho de preparação física que eles fazem. Aproveitando esta ponte, que é para o pessoal não ficar aqui muito perdido, explica-nos o que é o treino excêntrico, o que é o treino negativo, a diferença entre os dois, o benefício entre os dois. Olha, espera aí, o Eddie meteu aí qualquer coisa, não sei o que é que ele meteu. A recuperação vai depender da alimentação do atleta em causa e principalmente do volume de treino por cada grupo muscular, na minha opinião. Comenta. Ok, então vamos lá. Aquilo que eu sei e aquilo que eu estava a falar, quando estava a falar do artigo, Eddie, era o seguinte: se o método na parte excêntrica, já não estamos a falar das repetições forçadas, estou a falar da parte excêntrica, que foi por isso é que eu disse, na recuperação, podia trazer danos na força até 5 semanas. A parte excêntrica, segundo o que eles dizem, nós devemos realizar entre 1 a 2, máximo já a estourar 3 séries, ok? Uma vez por semana. No máximo até 4 semanas.
Porquê? Porque depois existe, e é o que eles dizem lá no artigo, que te prejudica até 5 semanas em termos de rendimento de força. Agora, isso está estudado. Não sei se é o que vários artigos apontam para isso em termos científicos. Concordo contigo quando dizes que a recuperação depende do nível do atleta, depende da alimentação do atleta, depende de muita coisa. Mas nós, ao falarmos do trabalho excêntrico, para além de essas bases científicas, sabemos que tu, quando vais trabalhar a parte excêntrica, principalmente depois da parte concêntrica, depois das repetições forçadas, o teu número de unidades motoras que vão estar ativas vai ser muito menor. Ou seja, o teu esforço tensional vai ser brutal. E isso tem um impacto incrível. Não sei, a ver aí o Ele que é que está. estava aqui a falar que ele estava-se a referir aqui à questão das repetições forçadas e não tanto do trabalho excêntrico. Ok. Claro que é assim, todos os fatores como a alimentação, o descanso, são fulcrais para a recuperação. Aqui deixar só um ponto-chave que eu acho que o pessoal perdeu-se um bocadinho quando o CrossFit virou profissão. Há o CrossFit exercício, há o CrossFit profissão. E nós vemos a malta do CrossFit, atletas que vão aos Games, e nós achamos que aquilo, basta os batidos deles, a dieta e o treino deles e o descanso, que aquilo é milagroso. Atenção que eu tenho que ter algum cuidado naquilo que vou dizer agora, mas eu ponho as mãos no fogo que 90% dos atletas que estão nos CrossFit Games têm algo para recuperar mais do que alimentação e descanso. Certo? Não vou dizer outras palavras porque nós não devemos dizê-las aqui, muito menos num direto, mas não confundir as coisas. Aproveitando, explica-nos o que é o treino excêntrico e o negativo, porque falámos muito sobre ele, o que é que ele faz, ainda não explicámos o que é ele é. Ok, então vamos lá. Continuando, uma repetição, depois das repetições forçadas, por isso é que eu emparelhei e acabei por ir falar da parte excêntrica a seguir às repetições forçadas, porque após nós realizarmos as repetições forçadas e atingirmos a falha concêntrica, podemos ainda ir mais longe e começar a promover a falha excêntrica. E aí acontece em que o nosso objetivo, como é óbvio, é segurar a parte excêntrica do movimento, a parte da descida do movimento, e em que nós, como eu estava a dizer há um bocadinho, vamos ter o número de unidades motoras que vamos poder recrutar vai ser muito mais pequeno, ok? E vai nos causar um estímulo tensional muito maior. E depois aí temos de ter cuidado com uma coisa, principalmente, quando trabalhamos com uma parte excêntrica, o nosso descanso, ok? O que acontece? O nosso descanso vai ter de andar ali na ronda dos 2 a 4 minutos. Porquê? Porque nós vamos estar a trabalhar a parte excêntrica supostamente está relacionada com cargas elevadas e estímulos elevados, e nós vamos precisar de dar essa recuperação para podermos voltar a trabalhar, que é algo que às vezes nós nos esquecemos. Queremos fazer um trabalho excêntrico, queremos atingir a fadiga excêntrica e passado 45 segundos, passado um minuto, queremos voltar que o nosso aluno vá outra vez fazer trabalho excêntrico. E não vai acontecer, não vai acontecer, porque ele não vai ter capacidade de recuperar por causa do que nós sabemos da actina e da miosina, criam um atrito brutal no trabalho excêntrico e o nosso músculo não tem capacidade de recuperação. Portanto, é um cuidado que nós temos de ter na parte excêntrica, é o tempo de recuperação e a carga, como eu falei há um bocadinho, semanal que fazemos. Depois, outra coisa que nós temos de ter em atenção é o excêntrico muitas vezes é diferente do negativo. Okay? Acho que era aí que o Nuno queria chegar. Que é era. Queria que explicasse a diferença entre os dois. Pronto. Que é o seguinte, a parte excêntrica é essencialmente aquilo que eu acabei de falar agora. O negativo, quando falamos em trabalho negativo, já não falamos em fazer trabalho negativo a seguir a outro tipo de desgaste concêntrico. Okay? O trabalho negativo normalmente é efetuado com 110% da minha carga máxima. Ou seja, o meu objetivo é só mesmo trabalhar a descida, não é ter falha concêntrica antes, não é nada disso.
é só ter trabalho excêntrico. É basicamente, eu vou ter um spotter, vou ter um colega para me ajudar e vou estar com uma barra de supino carregada com mais peso do que aquilo que eu consigo pegar para uma rep ou para 2 reps, porque quando estamos a falar de trabalho negativo, estamos a falar de trabalho praticamente máximo, não é? Super máximo. E o meu objetivo é aguentar a fase excêntrica e o meu colega aí sim, por isso é que é um método muito pouco utilizado, o meu colega aí sim vai ter de me dar uma ajuda brutal, porque não é suposto eu gastar demasiada energia a subir. É suposto gastar praticamente toda a minha energia e todo o meu esforço na descida. E essa é a grande diferença entre o trabalho excêntrico e o trabalho negativo. Não sei se me expliquei bem. Eu acho que sim. Agora, uma pergunta que eu te faço em relação a isto, que de certeza não estavas preparado para ela. Nós queremos, há muitas modalidades em que há um interesse em acumular capacidade de reserva de energia nos tendões. Ok. Achas que este método nos ajudará a melhorar essa capacidade do atleta reter energia nos tendões para depois, isto seja para melhorar o salto, para melhorar a corrida, tudo o que tem a ver com ciclos musculares de rápido encurtamento? É assim, eu penso que sim. Não sei se já há, nem se tens conhecimento de algum estudo que refira a isso. Mas eu penso que possa ajudar. Eu penso que possa ajudar. Porque existe o estímulo tensional com a carga na parte excêntrica é brutal. E nós sabemos que, muitas vezes, que num salto, a parte excêntrica é extremamente importante, certo? Certíssimo. Eu estou bastante virado para essa área e é um trabalho que eu gosto de fazer com todos os atletas, é eles aprenderem a acumular energia na parte excêntrica, para Exatamente, depois porque nós poderem sabemos projetar-se. que quanto maior for a preload do salto, não é? Quanto maior for a capacidade do atleta a fazer isso, que se pode melhorar com a parte excêntrica, com o trabalho negativo, muito provavelmente maior vai ser a capacidade depois explosiva dele de transferir essa energia para o salto. Portanto, eu pessoalmente acredito que isso traz benefícios nessas capacidades físicas. Então temos aqui um método para contextualizar as pessoas, método excêntrico para treino, o negativo e o excêntrico, para o treino de hipertrofia normal do ginásio, se calhar não é o método mais aconselhado para o pessoal andar a fazer. Se estamos estagnados e não estamos a evoluir, provavelmente é um método que nós podemos ali introduzir só para criar ali uma tensão e para variar o estímulo. Para o pessoal da parte desportiva e atlética, é um método bastante interessante fora da época, certo? Depois, claro que há a parte individual, há atletas que recuperam melhor uns que os outros, e depois cabe a cada um decidir o atleta que tem. A recomendação que eu vos faço em relação a todos os métodos que nós vamos falar é muito simples. Se eu sou um treinador, ou se eu pratico musculação e faço hipertrofia como um estilo de vida, experimentem os métodos. Sintam-nos no corpo, que é para depois conseguirem perceber um bocadinho daquilo que está a ser falado e do que está a ser dito. Porque é muito importante eu sentir no meu corpo o que é que aquilo provoca. Eu falo aqui, o método excêntrico e negativo muitas vezes é utilizado pela malta do halterofilismo, que é uma modalidade explosiva. E em primeira fase nós podemos achar que aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a verdade é que os melhores atletas do mundo do halterofilismo fazem este tipo de treino. E mesmo que não haja uma evidência científica, porque não é fácil fazer testes e estudos com esta malta deste nível, certo? Não quer dizer que aquilo não funcione só porque não existe uma evidência científica marcada. Acho que concordas comigo nesta parte em que, atenção, os estudos são interessantes, nós devemos ligar aos estudos, mas há certos estudos que não é possível fazer. Como é que eu vou pegar numa equipa de halterofilismo e estudar estas coisas e E há bloquear certos, isto só e numa há, variabilidade? e há certos estudos, como nós sabemos, que acabam por ser ali um bocadinho falaciosos. E acabam por não dizer tudo.
não é? Normalmente E nós... muitas vezes o estudo tem lá 3 pessoas que nunca fizeram nada da vida, pegaram neles e fizeram um estudo. Às vezes quem chega vai ler o estudo e vê a introdução e depois vê o que é que aconteceu. Mas normalmente nós às vezes passamos a parte da metodologia que foi utilizada no estudo e esquecemos de ver o nível dos participantes, o número da amostra, esquecemos de ver como é que foi feito, com quem é que foi feito, que variáveis é que foram controladas e depois às vezes passamos da introdução para a conclusão e ok, esta conclusão é fixe e levo aquilo na cabeça, mas tenho que ter capacidade crítica para ver também como é que aquilo foi feito e se realmente foi bem feito. Dá mais trabalho e é complicado, sem dúvida. Mas é a melhor maneira de nós termos a certeza que as metodologias e os estudos pelos quais nós nos estamos a guiar são viáveis. Aproveitando isso que acabaste de dizer, vamos aqui a um método que é um bocadinho polémico. Repetições parciais. Explica-nos o que é, porque muitas vezes há malta que faz este método sem saber o que está a fazer e há muita malta a criticar este método. Por isso ele é um método válido, ele funciona, explica-nos como é que ele funciona, as vantagens dele e este método versus um método com as repetições completas, em vez de serem parciais. Ok. As repetições parciais normalmente são utilizadas numa forma geral para nós trabalharmos determinado ângulo específico do músculo que queremos trabalhar. Ou para melhorarmos determinado movimento em determinado ângulo. Vamos imaginar, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que quando eu faço um agachamento com uma barra nas costas, eu tenho muita dificuldade em fazer a parte do arranque lá de baixo, sair do buraco. Okay? Eu posso utilizar repetições parciais para melhorar a minha capacidade de resposta do meu corpo nesse ângulo de movimento. Okay? Agora, existe uma coisa nas repetições parciais que normalmente nós não fazemos, que é o método de repetições parciais pressupõe uma paragem de 2 a 4 segundos, uma paragem concêntrica. Porquê? Porque o objetivo é nós, entre aspas, arrancarmos do movimento e não fazermos só simplesmente repetições curtas. Okay? O objetivo é nós eliminarmos a capacidade de ressalto muscular para podermos trabalhar a nossa produção de força nesse determinado ângulo. Okay? O objetivo das repetições parciais acaba por ser exatamente esse. Pode ser usado de outras maneiras, pode ser conjugado com outros métodos, como já vamos falar a seguir, que está integrado num método muito conhecido atualmente, mas o pressuposto essencialmente acaba por ser esse. Eu às vezes uso as repetições parciais para melhorar arranques, ou seja, utilizo-as nos agachamentos, uso qual é que é o ângulo de arranque do meu atleta. Eu tenho um jogador de futebol, ele não agacha com o rabo até aos calcanhares para começar a correr, ele tem uma posição base de onde ele arranca. E eu então às vezes utilizo este método, exatamente como estavas a dizer, ele vai descer até aquela posição que ele costuma utilizar para arrancar, aguenta aquela posição uns segundos e só depois é que arranca. Certo, estava só a ver aqui o que é que o Eddie tinha dito. Eu também estava aqui a ler, ele também estava a dizer que costuma usar este método quando trabalha até à falha. E então o método das repetições parciais às vezes tem esta vantagem. Há aquele trabalhozinho isométrico feito naquele determinado ângulo que nos pode ser muito interessante. Exatamente, é o que o Eddie estava aqui a dizer e o pressuposto é mesmo esse. O pressuposto das repetições parciais é mesmo nós trabalharmos diferentes ângulos musculares, que às vezes não é que a gente, vamos imaginar, num bicep curl, não é que num bicep curl, numa flexão do braço, eu não trabalho a amplitude toda do movimento, posso trabalhar na mesma, mas com as repetições parciais eu posso ter mais dificuldade ou menos dificuldade, vamos imaginar, no arranque daqui para aqui,
neste ângulo do movimento, e eu com as repetições parciais posso trabalhar esse ângulo em específico. Ou seja, posso massacrar ou levar até à falha, como tu estavas a dizer, aquele determinado ângulo. O que pressupõe sempre é essa paragem, esse trabalho isométrico, para eliminarmos o ressalto. Porque se o tivermos a fazer normalmente com o ressalto muscular, já não estamos a promover uma melhoria no trabalho nesse ângulo, porque estamos a usar esse mesmo ressalto a nosso favor. E não é isso que nós queremos. Por isso, a paragem nas repetições parciais é algo essencial para nós melhorarmos o ângulo do movimento. Aproveitando esta dica que tu deste, porque eu acho que esta dica serve para muitos outros métodos de treino de hipertrofia, que é não haver ressalto. Ou seja, na prescrição, às vezes, dos métodos de hipertrofia, nós pomos lá um 2-0-2-0. Os zeros é o ponto de viragem, em que nós trocamos do encurtamento para o alongamento e vice-versa. Às vezes, ter ali 1 segundo ou 2 é positivo para a hipertrofia, que é para nós não utilizarmos este ressalto para fazer repetições. É depois, às vezes, meia repetição é de ressalto. Não sou eu que estou a mandar contrair o músculo, eu estou a usar a energia elástica para o fazer. E depois eu estou a perder se o meu único objetivo for claramente só hipertrofia estética, questões estéticas. Certo? Para um atleta, o ressalto é muito interessante e muito importante. Aproveitando que estavas aqui a começar a abrir um tema que eu acho interessante e tenho aqui algumas reticências em relação a ele ao mesmo tempo. Este método foi utilizado pelo Sálvio, para quem for mais ligado ao futebol, numa das recuperações das 1000 lesões que ele teve, quando ele foi para a Itália, para ele não perder massa muscular, que era para poder voltar aos relevados o mais rápido possível. O método é o CATS, é a oclusão vascular. Explica-nos como funciona, como pode ser aplicado e as vantagens deste método em relação aos outros. Ok, então vamos lá. Vamos aproveitar as repetições e por isso é que eu queria falar já do Katsu, porque o Katsu, muitas pessoas fazem o Katsu sem as repetições parciais, mas o Katsu pressupõe as repetições parciais. Eu já vou explicar como. Só antes, para fazer uma pequena introdução. O que é o Katsu? O Katsu é a oclusão vascular e basicamente pressupõe eu meter um garrote, uma fita, algo à volta, à volta de uma das inserções do meu músculo, normalmente no bíceps, neste caso a inserção superior, para restringir o fluxo sanguíneo e nós podermos fazer um tipo de trabalho diferente. Eu já vou explicar exatamente o que é que acontece. Mas o CATS baseia-se nisso, é a oclusão vascular. O que é que acontece exatamente e como é que é a metodologia CATS? Acontece o seguinte, na metodologia CATS pressupõe-se, antes, entre aspas, de iniciar o movimento completo, propriamente dito, pressupõe uma quantidade de repetições parciais curtas e intensas, ok? Ou seja, eu tenho o meu exercício, ok? Um bicep curl. Antes de eu fazer o movimento completo com a oclusão vascular, eu tenho de realizar, normalmente usa-se mais ou menos entre 8 a 15 repetições rápidas e intensas. Porquê? Porque o objetivo é promover uma diminuição do fluxo sanguíneo, que ajuda também quando nós temos o garrote, e uma menor chegada de oxigênio. Ou seja, o que é que isso vai fazer acontecer? Normalmente, no movimento tradicional, as nossas fibras musculares contraem-se por ordem de tamanho. Ou seja, inicialmente contraem-se as mais pequenas e depois as maiores. Como nós, na oclusão vascular, vamos realizar repetições curtas e intensas antes do movimento completo, já havendo uma diminuição do fluxo sanguíneo e da chegada de oxigênio, o que é que vai acontecer? Quando eu começar efetivamente a trabalhar o músculo no seu movimento completo com a oclusão vascular, como já não vai haver chegada de oxigênio, as minhas fibras grandes vão entrar logo em ação. Por isso é que este método dizem que tem esse benefício, que é não esperarmos, entre aspas, que haja um desgaste das fibras pequenas para entrarem as fibras grandes, mas sim, com esse tipo de variáveis, nós conseguimos logo uma entrada de fibras grandes na execução do movimento. Aproveitando para fazer aqui uma chega,
É muito falado que há aqui uma questão hormonal associada ao treino de CATS, com o aumento da hormona do crescimento. Certo. Atenção que, pela literatura que me é dada a conhecer, não são pequenos aumentos hormonais que nos vão fazer crescer e ficarmos como o Arnold Schwarzenegger, certo? Realmente acontece esse ligeiro aumento de segregação da hormona, mas isso não significa que seja um resultado direto de aumento de massa muscular. Não se fiem nisso, que isso não é assim tão direto. Isto não é o método milagroso de treino. Esta parte que o Pedro acabou de explicar é especialmente verdade para a hipertrofia. Este método, para além de ser utilizado para a hipertrofia, no caso do Sálvio que eu referi aqui, foi um método que foi utilizado para manter a massa muscular dele. No caso dele, ele não podia fazer aquelas repetições iniciais derivada da lesão, e a grande vantagem que ele tinha neste método era manter a massa muscular com cerca de 30 a 40% da carga máxima dele, da RM dele. Atenção, e por aqui, o Katsu é usado com cargas leves, né? Extremamente leves. sim, andamos aqui a falar se calhar entre 30 a 40%, há quem consiga esticar até aos 50%. Aqui o Katsu, há algumas coisas só que nós devemos referir, para o caso de alguém se lembrar de começar a fazer isto amanhã, que é a questão que é assim, nós vamos fazer um garrote, mas se eu não vou saber como é que está a minha pulsação naquele garrote, se calhar mais vale jogar pelo seguro e fazer um garrote pequenino, treinar, correu bem, ok, posso aumentar ligeiramente o meu garrote. E não querer ir logo apertar aquilo ao máximo para ficar com o braço roxo e ver se morre algum tecido pelo caminho. Certo? Sim. Isto pode dar muita asneira feito por quem não sabe o que está a fazer. Façam isto sempre com alguém e alguém que perceba sobre o assunto. Isto não é um método como a hipertrofia convencional em que eu pego no peso, faço 8 a 12 repetições. Se calhar convém estar com alguém que perceba do assunto para essa pessoa controlar o exercício e eu fazer só o exercício. Exatamente. É algo que é extremamente importante referir, porque já há registro de problemas extremamente graves com a utilização do CATS, como morte de tecidos, como tu falaste há um bocadinho. Okay? E isso não é absolutamente. Não, o custo-benefício não vale a pena. Não vale a pena. Claramente que não. Pelo simples não, ou fazem mesmo com alguém que tem muita experiência a trabalhar com CATS, ou fazem mesmo, se vocês, entre aspas, como se costuma dizer, em último recurso, ou se vocês não tiverem outro método, ou não tiverem conseguir evoluir, ou então, pá, evitem, porque pode dar asneira e fazer por conta própria. Aproveitando o que estávamos a falar ainda há bocado das repetições parciais, da questão da isometria, nós temos a isometria como método de hipertrofia. Se calhar um método não muito utilizado para alguns músculos, mas extremamente utilizado para outros músculos. Fala-nos um bocadinho sobre este método, como é que nós podemos conseguir hipertrofia através da isometria e quais é que são os benefícios da isometria na massa muscular. É assim, daquilo que eu tenho registro, os benefícios não são enormes em termos de massa muscular como o método isométrico por si só. Okay? Agora, é um método que pode ser utilizado em conciliação com outro tipo de métodos, como por exemplo o método que vamos falar mais à frente, que utiliza a paragem isométrica como parte dessa conjugação. Agora, por si só, em termos de hipertrofia, eu prefiro conjugá-lo com outros métodos. Basicamente, o que é que acontece? Para quem não sabe, o trabalho isométrico é nós aguentarmos determinado ângulo de movimento, determinada posição. Normalmente usamos intervalos de 10 a 20 segundos no método, quando estamos a falar de movimentos de musculação, usa-se 10 a 20 segundos, mais ou menos entre 5 ou 8 séries disso. Só que o que é que acontece? Na minha opinião, acaba por não ser para hipertrofia, de longe, o método mais válido. Conjugado com séries compostas, como uma pré-exaustão. Achas que é viável? Já acho que é mais viável. E existem métodos, por exemplo, existe o último método que vamos falar hoje,
pressupõe exaustão concêntrica, exaustão excêntrica e exaustão isométrica, ok? Portanto, em conjugação, penso que seja bastante mais viável. Aqui concordamos plenamente, de salvaguardar que a isometria tem uma vantagem que também o risco de lesão é muito baixo. Certo, é verdade. Alguém que já esteja com algum tipo de lesão pode ser um método interessante para preservar massa muscular. Mais do que hipertrofia, preservação da massa muscular. Certo. Ou possivelmente para a recuperação de determinadas lesões. Sim, é assim, vai haver sempre um aporte sanguíneo, um aumento do fluxo sanguíneo. Logo, para a recuperação de lesões será sempre uma coisa muito interessante. O próximo método é um método que eu já experimentei fazer mais que uma vez. Não conheço atualmente ninguém que o consiga fazer na íntegra, certo? Conta-nos sobre o GVT, o treino de volume alemão. GVT, German Volume Training. O que é que acontece? GVT, opá, e pegando nisso que o Nuno disse, eu não conheço, nem atualmente, nem nunca conheci pessoalmente, ninguém que conseguisse, pelo menos natural, que conseguisse completar este método de treino do início ao fim, sem quebrar. Porque é extremamente exigente. Em que é que pressupõe o German Volume Training? São 10 séries de 10 repetições com até 85%, salvo erro, 80 ou 85% da nossa carga máxima. Ok? Com um tempo de descanso a rondar 1 minuto, à volta disso. Ou seja, basicamente, nós fazemos 10 repetições praticamente a morrer, descansamos, 10 repetições praticamente a morrer, sempre o mesmo exercício, 10 séries seguidas. Eu já experimentei fazer e não cheguei. Acho que temos aqui um crossfitter a dizer que isso é a praia dele. Sexta ou sétima, acho que cheguei à sexta ou sétima série e depois arriei completamente. É muito difícil. Vamos pôr o André Gaspar a fazer GVT, German Volume Training, a ver como é que ele sabe. E assim que tivermos o vídeo, publicamos na net para toda a gente ver a primeira pessoa que nós conhecemos que aguentou. Em termos de recuperação muscular, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Se vocês pensarem bem, porque estamos a falar de utilizar o limite para a vossa carga de 10 repetições. Ou seja, se na primeira série eu já estou a utilizar praticamente o meu limite para a minha carga com 10 repetições, passado 10 séries, eu não vou conseguir manter o meu limite. Não digo impossível, porque certamente há quem já o fez e nada é impossível até ser feito. Mas, é muito, muito, muito difícil. É preciso ter alguém com um nível atlético e com um nível de recuperação absurdo. Absurdo. Se tem valores suprafisiológicos anabólicos, isto é um método de treino espetacular. Sem dúvida. Também salvaguardar isso. Próximo treino. Passando aqui para o FST7. Conta-nos sobre este método, como é que se aplica e para quem é que se aplica. Ok, então vamos lá. FST7. Não sei se alguém que está aí conhece este tipo de método de treino, mas basicamente o FST7, o FST é Fascia Stretch Training, okay? Que tem a ver com o alongamento e com a faixa do nosso corpo. O que é que acontece e em que é que consiste? O FST7, como o próprio nome indica, são 7 séries de 8 a 12 repetições. Okay? Com apenas 30 segundos de descanso entre cada uma das 7 séries. Ou seja, o tempo de recuperação é muito curto. Sendo que, como estamos a falar de faixa stretch training, os 30 segundos em que eu estou em recuperação, o objetivo é permanecer esses 30 segundos em alongamento muscular. Okay? Ou seja, vamos imaginar, eu faço 8 a 12 repetições de agachamento, okay? E no fim vou estar 30 segundos a alongar, por exemplo, os meus quadríceps. Sendo que
Eu dei aqui um exemplo que acaba por não estar 100% correto. Porquê? Porque o FST7 é executado apenas, não, deve ser executado apenas em exercícios isolados, ok? Porque o nosso objetivo é ter o desgaste muscular e ter o alongamento muscular. O nosso objetivo não é estarmos a trabalhar musculatura acessória. É um treino exclusivamente para hipertrofia, ok? Não sei se E foi claro. aproveitar que o Eddie escreveu inventado entre parênteses pelo treinador do Phil Heath. Eu acho que ele devia Exatamente. também ter posto entre parênteses treinador, certo? Há aqui alguns treinadores que trabalham com estes super atletas do mundo do culturismo que eles não têm qualquer formação nesta área. A faixa não vai propriamente alongar. Este método funciona por outras questões que nós não vamos começar aqui a mencionar porque senão íamos perder uma hora inteira a falar sobre isso, mas ele funciona, mas não é porque a faixa alongou. O nome é bonito, é catchy, ficou ali com um FST7, é assim uma coisa curta e que se apanha, mas isto às vezes são métodos inventados por pseudo-treinadores que funcionam, mas não pela explicação inicial que eles dão sobre os seus próprios métodos. Não sei se concordas comigo ou não, mas a faixa a alongar é assim uma coisa. O músculo vai alongar, a faixa envolvente do músculo alongar. Eu É, é, tenho os meus Cs. é uma questão muito complicada, porque a faixa é muito mais do que um músculo, não é? Não é? Exatamente. A faixa Só para dar aqui envolve um panorama, quer uma dizer, cadeia muscular. se isto fosse assim tão linear, eu quando dou uma pancada em qualquer lado, a minha faixa ficava desorientada e o meu músculo deixava de estar no sítio dele. E As isto não nossas acontece. faixas estão ligadas, não é? Pelo nosso corpo todo. Portanto, deixa-me alguma dúvida, principalmente no nome. Se o No nome, nome mas fosse diferente, se o nome fosse diferente, acredito que o que ele queria dizer é que um exercício isolado, ir até perto da falha muscular e estar os 30 segundos em alongamento do músculo trabalhado. Agora, quando entramos em questão da faixa, já cria aí alguns problemas. exatamente. Vamos aproveitar para passar para o SST. Ok. Método como aplicar. SST, vamos lá. Eu não sei quanto tempo é que temos. Diz-me, sabes-me dizer mais ou menos? Acho que são mais ou menos 15 minutos a 20. Ok, ok. Estamos Então, tranquilos hoje. pois bem. O que é que acontece? Então vamos lá. SST é um estímulo de treino sacroplasmático. Okay? É Sacroplasmatic Stimulating Training. E este método, desde que foi inventado por um gajo francês. Penso eu que ele é francês. Acho eu que sim. Bem, o Patrick Tuor. Não sei se conheces. Já estou a ir pesquisar isso. Podes continuar. Dado pelo Patrick Tuor. E, que é um gajo ligado ao bodybuilding. E então ele inventou o SST. E o que é que acontece? O SST já passou por duas fases. Okay? Há duas variantes. Muitas vezes as pessoas fazem o SST de uma maneira, muitas vezes fazem de outra. E então vamos esclarecer aqui a metodologia exata do que é o SST. Então o que é que acontece? O SST tem duas variantes. A primeira variante ocorre com uma variação do descanso. Okay? O SST funciona sempre com um 10 RM, ou seja, com 10 repetições máximas, com o teu peso para 10 repetições máximas. Numa primeira fase, o que é que acontece? Com o teu peso de 10 repetições máximas, vamos manipular a variável do descanso. Ou seja, eu vou fazer 10 repetições máximas, vou descansar 45 segundos. Volto a fazer 10 repetições máximas com o mesmo peso. O peso ao longo do método nunca muda. Quando a variável que manipulamos é o descanso. Vou voltar a fazer 10 com o peso dos 10 RM, okay? Após os 45 segundos de descanso, vou fazer o máximo de repetições que eu conseguir. Okay? Vou descansar 30 segundos. Vou fazer novamente o máximo de repetições que eu conseguir. Vou descansar 15 segundos. Volto novamente a fazer o movimento até à falha. Descanso 5 segundos.
volto novamente a fazer até à falha, descanso mais 5 segundos, novamente até à falha, e depois volto a subir para 15, e depois volto a subir para 45 até à falha. Okay? Ou seja, basicamente, a manipulação do tempo de descanso é 45 segundos, 30, 15, 5, 5, 15, 45. Ou seja, estamos a falar aqui de 8 séries até à falha, basicamente. São 8 Mais um intervalos. método bastante agressivo que não é para qualquer um. Sim, sem dúvida. É um método horrível. É um método horrível. Mas este é extremamente difícil de fazer. Mas para mim, que já fiz os dois, quando a variável de manipulação é a carga, para mim torna-se ainda mais exaustivo. Porque tu vais chegar a um ponto com o teu 10 RM, quando a variável que tu manipulas é o descanso, vais chegar a um ponto em que vais conseguir fazer muito poucas repetições, principalmente quando há aqueles dois descansos de 5 segundos. Em que tu fazes falha 5 segundos, falha 5 segundos. Okay? Isso é horrível. Okay? Sendo que atrás já só tens 15 segundos de descanso e 30. Mas quando tu manipulas a carga, que é a parte que eu vou explicar agora, o que é que vai acontecer? Como vai haver vários várias drop sets, o teu rep range, as repetições que tu consegues chegar, vão ser muito maiores. Ou seja, a tua capacidade psicológica para aguentar este método, quando a variável que manipulamos é carga, tem de ser insana mesmo. Porque há um desgaste brutal, físico e psicológico. No que diz respeito à variação da carga, funciona da seguinte maneira. Nós começamos na mesma, como eu vos disse há um bocadinho, começa sempre com o peso para 10 RM. Nós começamos com o 10 RM. Depois vamos fazer o movimento até à falha. Ok? Descansamos 20 segundos. Ok? Agora o descanso vai ser sempre 20 segundos. O descanso nunca vai mudar. Agora a única variável que vai mudar vai ser a carga e a cadência depois ali num momento que eu vou explicar. Ou seja, vamos fazer máximo com peso de 10 RM, descansamos 20 segundos. Voltamos a fazer até à falha, descansamos 20 segundos. Voltamos a fazer até à falha e descansamos 20 segundos. Ou seja, são basicamente 3 vezes até à nossa falha. Ok? Só com 20 segundos de descanso. Quando nós fizermos essas 3 séries até à falha com os 20 segundos de descanso, nós depois vamos tirar 20% do peso, ok? E vamos fazer novamente até à falha com uma cadência de 4:1. Ou seja, com 4 segundos na fase concêntrica, ok? Já quase a entrar num slow, e 1 segundo na fase excêntrica. Ok? Vamos até à falha, descansamos 20, tiramos 20%, vamos até à falha, descansamos 20, tiramos 20%, vamos até à falha, descansamos 20 e depois fazemos uma paragem isométrica a 90 graus do movimento até não dar mais. Ou seja, recapitulando, que eu sei que foi muita coisa seguida, mesmo peso, ok? Para iniciar 10 RM, descanso sempre 20 segundos. Fazemos 3 vezes até à falha muscular, com descanso de 20 segundos. Depois fazemos 3 drops a tirar 20%. Okay? Tiro 20%, 20 segundos, tiro 20%, 20 segundos, tiro 20%, 20 segundos. Sempre indo até à falha. Ou seja, temos um total de 6 séries. Na última, fazemos uma paragem isométrica até morrermos, basicamente. E temos as nossas 7 séries do SST, mais a primeira com o 10 RM. E nisto tudo nós conseguimos levar aqui a um limite. Com 8 séries de treino sacroplasmático. E nós conseguimos aqui levar a um limite tanto da nossa capacidade concêntrica como da capacidade isométrica. E se calhar é um dos métodos mais completos que nós falámos aqui em termos de fadiga muscular e de conseguir levar o corpo ao limite. Estes últimos métodos que nós estamos a falar, claramente que isto sem um treinador não me parece que alguém vá conseguir cumprir. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Mesmo por causa da periodização e da preparação, porque assim nós estamos a falar de 8 séries
até à falha, ok? Estamos a falar de 8 séries praticamente até à exaustão. Ou seja, estamos a falar que nós fazemos isto no SST uma vez por grupo muscular, ok? Ou seja, nós depois disto temos de ter extremamente cuidado. Vamos imaginar que eu vou fazer um SST no supino para peitoral, ok? Eu tenho de ter extremo cuidado com o volume de, se eu fizer peito e ombros, ou se eu fizer peito e tríceps, ou se eu fizer os três, eu tenho que ter muito cuidado com o volume de treino que eu vou dar ao ombro e ao tríceps, porque existe um desgaste brutal nas nossas articulações. E é preciso regular isso muito bem e priorizar isso muito bem, sendo que este método do SST deve ser feito no máximo 4 semanas seguidas e depois deve ser feito um deload, uma descarga, uma pausa, porque senão existe um risco de lesão extremamente alto, porque é muito agressivo para as nossas articulações e para os nossos tendões. Aproveitando essa deixa, tudo o que seja RPEs de 9, 10, se nós andarmos 4 a 6 semanas a trabalhar nesse limite, um deload é sempre recomendado se não querem ter lesões. Sempre. Para quem não sabe o que é RPE, RPE é uma escala perceptiva de esforço. Okay? Quando o nosso esforço é extremamente alto, nós devemos sempre, após as 4 semanas, ou 5 ou 6 que aquele ciclo tenha, fazermos pelo menos uma semana de ou descanso total, em que não treinamos, ou então de descanso ativo, com um volume de treino e cargas muito leves. Porque senão corremos um risco enorme de ter algum problema articular ou alguma lesão mais grave. Aproveitando para irmos aqui para o avô brasileiro da musculação, Exatamente. e vamos ao ponto zero. Explica-nos como funciona o ponto zero e o que é o ponto zero, porque a maior parte das pessoas também não devem conhecer este método. Pronto. O Eddie, certo, acho que conhece. O Eddie, de certeza absoluta, que conhece o ponto zero. Ponto zero foi uma metodologia de treino inventada por um conterrâneo, entre aspas, nosso, o Fernando Sardinha, que é um homem que está muito ligado ao bodybuilding e à área do exercício. Esse sim é mesmo da área do exercício. E basicamente o Fernando Sardinha, ele juntou vários princípios de treino e vários tipos de agressão muscular para desenvolver o método dele. Basicamente o método dele consiste na falha concêntrica, excêntrica e isométrica. Foi aquilo que eu falei há um bocadinho. Ou seja, vamos passar isto em termos práticos. Em que consiste o ponto zero? O ponto zero consiste em eu fazer um movimento concêntrico de forma controlada, sempre movimentos controlados, sem arranques, sem disparos, sem explosões. O ponto zero pressupõe sempre controle muscular e controle do movimento. Okay? Fazer o movimento de forma controlada, e quando eu chego à parte de praticamente máxima extensão, é quase como se fosse alguns ângulos antes da extensão total, ok? Eu vou fazer uma paragem isométrica de 5 segundos, ok? Porquê? Porquê que o Fernando Sardinha optou por uma paragem de 5 segundos? Primeiro, por causa do trabalho isométrico, para se aproximar daqueles 10 segundos que nós falamos há um bocadinho, e certamente, segundo, para eliminar o ressalto muscular, ok? E então nós fazemos uma paragem. Não confundam este método com muitas vezes aquilo que chamam o concentration peak. O concentration peak pressupõe uma paragem na fase concêntrica do movimento, ok? Quando nós estamos em contração muscular. O ponto zero pressupõe uma paragem na fase excêntrica do movimento, ou seja, praticamente quando a nossa capacidade acaba por ser num ângulo um bocadinho mais frágil, ok? Ou seja, paragem de 5 segundos e voltamos a subir novamente, ok? Sempre movimento controlado, voltamos a descer, voltamos a esperar 5 segundos e voltamos a subir. O que é que acontece?
E o que é que ele nos diz sempre? Quanto mais fácil está a carga de mover, mais lento tem de ser o movimento. À medida que a carga e o exercício vai ficando mais difícil, com o desgaste muscular, vamos acelerando o movimento. Okay? Ou seja, está mais fácil, abranda, está mais difícil, acelera. Okay? No fim do ponto zero, ou seja, quando eu já não aguentar mais e não conseguir trazer o peso para cima, desde a fase excêntrica, conseguir arrancar, quando eu já não tiver força para arrancar, aí sim, após isso, posso acrescentar ainda repetições forçadas. Okay? E depois das repetições forçadas, posso acrescentar ainda trabalho excêntrico. Okay? E é isso, basicamente, em que consiste o nosso ponto zero. O ponto zero é um método também que não é para nós fazermos em todos os exercícios o treino todo. Okay? Pode ser usado no início do treino como uma forma de pré-exaustão, por exemplo, tal como pode ser usado na parte final do treino, na última parte, como um finisher, entre aspas, de algum movimento que nós queiramos. E o ponto zero pode ser utilizado com exercícios compostos, tal como com exercícios isolados, mas eu acho que com exercícios compostos, aí isto é uma opinião minha agora, não tem nada a ver com o Sardinha, eu acho que com exercícios compostos acaba por ser mais difícil, porque não dependemos única e exclusivamente da musculatura alvo, dependemos de muitos músculos acessórios que podem falhar ou podem fraquejar e podem não nos permitir fazer o movimento com a capacidade que o nosso músculo tinha. Okay? Ou seja, por exemplo, num agachamento, eu antes de começar a falhar nos meus quadríceps ou nos meus glúteos ou seja o que for, eu posso começar a fraquejar na lombar, posso começar a fraquejar noutro tipo de músculos, okay? Que não são os pretendidos. E isso não me vai permitir levar o movimento até a exaustão que eu quero e não me vai permitir ter o desgaste que eu quero. Portanto, é possível fazer com movimentos compostos? É, ok? É. E eu pessoalmente uso com movimentos compostos não como um método de hipertrofia agressivo, mas sim para os alunos aprenderem a controlarem o movimento e aprenderem a contração muscular e começarem a criar aquele mind-muscle connection, aquela conexão entre o movimento e os músculos que estamos a trabalhar, porque pressupõe movimentos lentos, movimentos controlados, uma paragem, trabalho com cargas relativamente médias, ok? Portanto, isso acaba às vezes por ser bom e eu volto e meia até uso isso como uma de aprendizagem. Não uso o método completo, como é óbvio, porque é extremamente agressivo e não fazia qualquer sentido usar esse método numa fase inicial. Não sei Malta, se... Nós por hoje temos concluído os métodos de treino que nós queríamos falar com vocês. Uma pergunta que eu quero só fazer ao Pedro, nos 2 minutinhos que nos sobram, se tivesses que escolher um top 3 de todos os métodos que nós falámos na parte 1 e parte 2, quais é que eram os 3 que tu escolherias como os teus preferidos? Tens 30 segundos. Mas os 3 para eu treinar ou para eu aplicar? Tanto faz. 3, 20 segundos. 3 para eu treinar. Gosto muito de drop sets. Gosto muito de séries compostas. E gosto muito também do ponto zero. É muito agressivo. Para quem gosta de treinar bravo e pesado, boa viagem, como se dizer.